Luiz Fernando o chama de volta e aceita a sociedade. Pedro o abraça, emocionado. Luiz Fernando explica que tudo será formalizado por escrito para proteger Pedro. Ele admite que não sabe ler nem escrever, e Luiz Fernando orienta que leve alguém de confiança para o momento da assinatura, mas que não seja Mercedes nem Prudêncio. Pedro comemora dizendo que agora é sócio e não mais Pedro ninguém. Mercedes chega e pergunta o que aconteceu. Luiz Fernando diz que a vida finalmente compensou Pedro por tudo que ele trabalhou. Enquanto isso, Gabriel consegue faturas falsas para Genaro. Genaro o confronta por ter feito uma música zombando de Domênica e pergunta quem autorizou. Gabriel responde que já tinha a música pronta há muito tempo. Pedro compartilha suas ideias para a fazenda, baseadas no antigo projeto do pai de Luiz Fernando. Ele se impressiona com o conhecimento de Pedro. Mercedes reforça que ele precisa aprender a ler e escrever para crescer. Pedro diz que já se contenta com comida e um lugar para dormir, mas Mercedes insiste que ele deve querer mais. Luiz Fernando pede que Pedro escute Mercedes, pois ela gosta dele de verdade. Pedro responde que é por isso que gosta de viver ali, porque finalmente se sente valorizado, algo que nunca teve antes. Ernesto comenta que o médico advertiu André a ficar de repouso, mas a primeira coisa que ele fez foi uma viagem pesada. Domênica diz que o importante é que ele está feliz. Pilar comenta que gosta de ver todos reunidos novamente como uma família. Chiara diz que é uma bênção, mas acaba mencionando o casamento de Domênica, deixando o clima pesado. Domênica agradece a todos por apoiarem o novo plano de vida dela. André afirma que ficará um bom tempo para ajudar, lá no que precisar. Pilar diz que no fim todos seguiram Domênica. Chiara comenta que vão aproveitar a natureza felizes. Ernesto pergunta por que ela não pensa em Puebla, mencionando que Pilar sugeriu abrir um negócio lá com dinheiro do banco. Pilar pede conselhos a Ernesto sobre em que áreas poderiam investir. Chiara comenta que há muitos lugares lindos por lá, e Nicole começa a citar vários. Domênica lembra que em um desses lugares, os pais tiraram uma foto que está no quarto. Nicole confirma e diz que foi ela quem tirou. Enquanto isso, Mercedes está olhando um livro de receitas, e Luiz Fernando se surpreende. Ela diz que quer procurar uma receita para Pedro. Luiz Fernando brinca que está começando a achar que ela gosta mais de Pedro do que dele. Mercedes responde que Pedro tocou o coração dela desde que a salvou, mas garante que ama muito o filho. André fala sobre os papéis da fazenda, e Domênica pergunta como vão saber os limites das terras. Ernesto diz que não encontrou nada no registro. Domênica questiona como podem ter certeza de que as terras são delas. André explica que há uma carta em que o antigo dono reconhece a venda ao pai dela. Genaro chega com cópias das faturas que foram queimadas. André se surpreende ao saber que Domênica andou queimando coisas. Ela admite que cometeu erros, diz que se arrepende e pede desculpas novamente a Genaro. André ressalta que Genaro entende do campo e que todos devem aprender com ele. Genaro pergunta se eles vão permanecer na fazenda, e Domênica afirma que, se quiserem reerguer, lá terão que trabalhar juntos. Genaro diz que podem contar com ele. Neide comenta que Roque disse que Pedro enviou uma carta e estranha, já que ele não sabe ler nem escrever. Nicole diz que também aprendeu tarde. Neide pede que ela leia em voz alta, esperando algum recado. Nicole lê a carta, mas omite a parte em que Pedro menciona Neide para não criar expectativas. Ao perceber que não foi citada, Neide fica decepcionada e sai triste. Ernesto vê Chiara saindo de fininho altas horas da noite e pergunta para onde ela vai. Ela responde que está com calor. Ernesto sugere acompanhá-la para tomar um refresco. Chiara pergunta o que ele fazia e ele diz que a procurava para entregar algo especial. Ele lhe dá um chapéu de vaqueira. Chiara brinca dizendo que, da próxima vez, ele traga uma navalha suíça, que é mais útil por ali. Ela coloca o chapéu sorrindo, e Ernesto vai atrás dela. Os dois se abraçam, enquanto Genaro observa de longe. No dia seguinte, Genaro questiona Chiara sobre o que ela fazia com Ernesto e pergunta se foi trocado por ele. Chiara rebate, dizendo que ele está com ciúmes novamente e afirma que Ernesto não faz o tipo dela. Genaro pede que ela tire o chapéu e diz que depois conversam. Chiara sai, mas ele a segura e a beija. Domênica vai até o lago e relembra dos pais. Ela começa a se despir para entrar na água. Enquanto isso, Mercedes e Chiara se encontram. Mercedes diz que ainda não falou com Luiz Fernando, pois muita coisa aconteceu, mas que a situação melhorou um pouco depois que receberam dinheiro para investir. Chiara pergunta se ela mudou de ideia sobre voltar para a cidade. Mercedes responde que ainda considera essa possibilidade, mas que o mais importante agora é apoiar Luiz Fernando. Chiara pergunta se ele está passando por um momento difícil, e Mercedes revela que eles acabaram de perder o neto. Luiz Fernando está pescando no mesmo local onde Domênica entra na água e depois começa a mergulhar.
Domênica se assusta e pergunta se ele está seguindo ela. Luiz Fernando responde que tem mais o que fazer. Ela diz que só queria um momento de paz e o acusa de estar espiando. Luiz Fernando nega, dizendo que ela não cria ilusões, pois não se interessa por ela como mulher e que preferia beijar um cavalo. Mesmo assim, Domênica o beija de surpresa. Ele corresponde, e os dois acabam se envolvendo em um momento intenso dentro do lago. Após se comerem aos beijos, Domênica banca a sonsa, dizendo que não é daquele jeito, e manda Luiz Fernando ir embora. Ele pergunta por quê, e ela responde que é porque está nua. Chiara finge se importar com o que Mercedes fala, e diz que entende perfeitamente a situação dela de ter ido até lá por algo tão doloroso, e lamenta que ela e o filho tenham aguentado a arrogância de Domênica. Mercedes se pergunta por que ela está dizendo aquilo, e Chiara responde que ela precisa desabafar com alguém e que tem certeza de que Luiz Fernando encontrará uma mulher que possa lhe dar filhos. Mercedes comenta que, com tudo o que viveu, Luiz Fernando ficará com o coração fechado para sempre. Luiz Fernando observa Domênica se vestindo. Domênica muda a postura ao ver que ele ainda está lá. Ele diz que, como ela já está vestida, podem conversar. Domênica fala que não tem nada para falar com ele, mas volta atrás, diz que sim, pede desculpas pelo beijo e joga a culpa nele. Luiz Fernando pergunta por que a culpa é dele. Luiz Fernando diz que, se tem esse poder, então podem conversar de maneira civilizada por causa do beijo da paz. Domênica pede que ele esqueça o beijo, pois continua odiando ele, e sai. Luiz Fernando a pega pelo braço e eles se beijam novamente. Domênica se afasta, dizendo que ele não entende nada. Hermínia pergunta onde Osvaldo vai. Ele responde que não tem mais idade para ficar dando explicações. Hermínia diz que ele não vai ver a interesseira da Adelaide. Osvaldo pede para que ela não se meta na vida dele. Adelaide leva o almoço a Prudêncio. Prudêncio pergunta se ela já o perdoou. Ela diz que é ele quem está com raiva, mas entende, pois não tem outro pai além dele. E diz que o ama. Prudêncio a abraça, dizendo que quer o melhor para ela. Adelaide fala que precisa fazer a vida dela. Prudêncio pede que ela escolha bem com quem. Luiz Fernando lembra do beijo que deu em Domênica e também do que Paula disse sobre ele não ficar sozinho depois que ela partir. Genaro, como sempre, solta os cachorros em um trabalhador. Domênica chama Genaro, que a encara. Ela pergunta o que ele está olhando, e ele responde que a blusa dela está mal abotoada e que isso chama a atenção. Domênica manda ele parar de falar estupidezes e se retira. Genaro comenta que Domênica vale mais do que 2 Chiairas, ou melhor, 3. Pânfilo leva um recado de Osvaldo para Adelaide. No recado, ele diz para se encontrarem no lugar onde deram o primeiro beijo às 5 da tarde e que sente muita saudade dela. Luiz Fernando chega e diz que não esperava ver Chiara lá. Ela responde que são vizinhos e reforça que não é como Domênica, perguntando se ele se incomoda com a presença dela. Luiz Fernando diz que foi apenas um dia difícil. Mercedes pergunta o motivo, mas ele só diz que vai até a cozinha. Mercedes comenta que ele anda daquele jeito mesmo. Um dia tá bem e no outro não. Chiara diz que pode ajudar, pois é muito boa em escutar as... Ernesto fala que, depois do que aconteceu, eles perderam alguns patrocinadores e que algumas famílias deixarão de doar. Domênica vive no mundo da lua enquanto eles falam, e Pilar pergunta se ela está ouvindo. Domênica pergunta se falaram com ela. Pilar diz que estão preocupados, pois estão perdendo mais doadores para o orfanato. Domênica fala que se eles não querem cooperar, ela assumirá os gastos e que quando ganhar o processo de Leon, todos voltarão a confiar nela. Todos ficam em silêncio. Domênica diz que se não, todos os lucros da fazenda vão para o orfanato e que para as crianças não faltará nada, pois são os únicos herdeiros dela, já que filhos ela não terá. Pilar manda ela não falar aquilo, pois sempre quis ser mãe. Domênica responde que, para ter filhos, precisa de 2 e que não voltará a se iludir com ninguém. Chiara fala que não conhecia a fazenda antes e que Domênica convidou ela e a mãe para irem para lá, mas não formalmente, pois elas são como se fossem as parentes pobres, e diz que não tem certeza se foi uma boa ideia ir morar com ela. Luiz Fernando pergunta o porquê, e Chiara responde que Domênica vê tudo como um negócio, que a mãe virou assistente pessoal dela e ela cumpre todos os caprichos. Luiz Fernando pergunta sobre algum capricho em específico.
Kiara diz que depende e comenta que há alguns dias teve que dirigir até a cidade do México, estava super cansada e depois foram a Puebla. Diz que nem tudo é ruim, pois às vezes serve como a consciência de Domênica, claro, quando ela se deixa ser aconselhada. Luiz Fernando diz que tem uma curiosidade e pergunta o que ela aconselhou a Domênica quando o noivo não apareceu no casamento. Kiara responde que aconselhou ela a deixar o rancor de lado, mesmo com o que aconteceu com Maxi tenha sido muito grave. Mercedes lamenta e diz que há situações que mostram o que realmente as pessoas são. Kiara diz que a ama daquele jeito, com todos os defeitos. Mercedes pergunta se ela sempre foi mal-humorada. Kiara responde que não, pois há dias em que acorda bem e a convida para sair, mas na maioria dos dias está mal. Ela também diz que não conhece as terras. Mercedes sugere que Luiz Fernando apresente a Kiara os arredores. Luiz Fernando concorda, mas diz que é melhor no dia seguinte pela manhã. Mercedes insiste que seja agora e manda eles irem. Pilar comenta com Nicole sobre Domênica dizer que não quer ter filhos. Nicole diz que em breve aparecerá alguém que tire essas ideias dela. Pilar responde que espera que quando isso acontecer, ainda seja tempo de ela ser mãe. Nicole rebate dizendo que há muitas maneiras de ter filhos. Pilar diz que não é o mesmo que ter um filho de sangue. Nicole afirma que, para ela, Domênica é como uma filha, e assim a quer, e se retira. Domênica faz uma ligação de vídeo com as crianças do orfanato. Lupita pede que ela conte uma história. Domênica sugere que seja à noite, mas as crianças exigem que seja naquele momento. Domênica diz que terá que improvisar, pois não estava preparada. Ela conta uma história baseada na situação que viveu mais cedo com Luiz Fernando de forma infantilizada e também no que aconteceu no casamento dela com Maxi. Kiara pergunta se eles vão a cavalo. Luiz Fernando diz que sim e pergunta se ela sabe montar. Kiara responde que não, que nunca teve aulas de equitação e que os cavalos dão medo nela. Luiz Fernando diz que não precisa ter medo, pois eles sentem isso. Recomenda pensar em coisas bonitas enquanto os toca. Pede a mão dela para ajudá-la a passar a mão e diz o quanto é fácil. Ela concorda. Luiz Fernando leva Kiara até o lugar onde beijou Domênica. Kiara sugere que entrem na água, mas ele recusa, dizendo que já entrou mais cedo. Kiara pede ajuda para sair da água. Ele dá a mão a ela e ela o puxa para dentro. Luiz Fernando, com cara de ódio, sai da água. Kiara o convida para nadar, dizendo que ele já se molhou, mas ele recusa e afirma que tem muito trabalho na fazenda. Kiara pergunta se ele ficou zangado por ela ter molhado ele. Ele diz que não e a chama para ir embora. Kiara pede que ele a leve até a fazenda dela, pois não quer que Mercedes a veja naquele estado. Luiz Fernando pergunta se Domênica está lá. Kiara responde perguntando se ele quer saber para invadir ou para vê-la. Luiz Fernando diz que foi apenas uma pergunta. Pedro vai até Domênica e diz que quer falar com ela. Domênica pergunta se foi o Bruto que mandou ele ir até lá. Pedro não entende, e Domênica explica que quem ela chama de Bruto, ele chama de Luiz Fernando. Pedro diz que não, que veio sozinho agradecer o pagamento do salário atrasado. Domênica fala que não tem nada para agradecer e pede que ele invista em algo que vale a pena. Pedro diz que investiu bem e que precisa dela para assinar uns papéis. Domênica pergunta em que negócio ele se meteu e ele responde que é o novo sócio de Luiz Fernando na fazenda dele. Luiz Fernando chega a cavalo com Kiara, bem na hora em que Domênica iria falar horrores dele. Ela observa a cena e Pedro pergunta se aquela é a prima dela. Domênica se pergunta o que diabos eles fazem juntos e vai até ele. Domênica chama Luiz Fernando de descarado e insinua que ele está se aproveitando de Pedro. Luiz Fernando diz que não foi isso e que não vai discutir com ela. Domênica responde que ele não quer ouvir verdades. Kiara sugere que eles entrem e resolvam isso. Domênica rebate dizendo que ela só está sendo amável porque não o conhece e pergunta o que ela faz com ele. Luiz Fernando diz que convive com quem quiser, ainda mais se não for uma mulher barraqueira como ela. Domênica responde que isso não é o que ele pensava pela manhã, mas Pedro a interrompe antes que ela termine. Luiz Fernando diz a Kiara que foi um prazer estar com ela e que ela é bem-vinda na fazenda dele. E vai embora. Domênica diz que só faltava ele ir até a casa dela para insultá-la. Kiara pede para que ela não brigue com ela, pois não fez nada demais. E sai.
Pedro diz que foi Domênica quem começou e que se fala, tem que escutar. Domênica manda ele ir logo ser sócio do Bruto. Pedro diz que vai e que por isso foi até lá, pois quer que ela seja testemunha para assinar os papéis. E que se ela não quiser, tudo bem. Domênica aceita e diz que também será vigilante para que Luiz Fernando não se aproveite dele. Domênica entra na casa alterada, perguntando o que diabos Chiara fazia com Luiz Fernando. Chiara se justifica dizendo que encontrou a mãe dele em Santa Teresa para fazer as pazes. Domênica pergunta se era por isso que ela estava se engraçando com ele. Chiara responde que do jeito que ela fala, parece até que ele se ofereceu para ela. E diz que foram ver as terras e tomar um banho na lagoa. Domênica diz que está em guerra com ele e que Chiara fica se fazendo de vizinha boazinha. Chiara diz que ele é legal. Domênica se altera. E Chiara responde que ela é mais amor e paz. Domênica diz que Chiara está interessada em Luiz Fernando e Chiara comenta que ela parece uma noiva ciumenta. Domênica diz que não e afirma que não mudou de opinião sobre os homens, proibindo Chiara de ter qualquer relação com ele. Chiara responde que foi até a fazenda porque a ama, mas que isso não dá o direito de tratar lá como um fantoche, e vai embora. Adelaide procura Osvaldo. Ela pergunta o que ele está fazendo ali. Ele diz que é bom ver. Lá novamente, Adelaide responde que, da parte dela, não, pois ainda está magoada por ele não ter, lá defendido da mãe. Osvaldo diz que fez isso para ela não perceber o quanto ele a ama e que, como são os mais ricos do povoado, o pai exige que ele ande com meninas do nível dele. Adelaide diz que não é uma delas. Osvaldo diz que ela é dona do coração dele e beija o pescoço dela. Uma mão estranha surge pegando terra. Adelaide diz que não é bom eles estarem juntos com os pais dele não aceitando. Osvaldo diz que os pais terão que aceitar que é ela quem ele quer, e eles se beijam. Um barulho estranho surge, e Adelaide corre dizendo que tem alguém ali. Simão sai do mato depois que os dois vão embora. Chiara fala com Pilar que às vezes parece que Domênica a odeia. Pilar pergunta o que ela fazia com Luiz Fernando. Chiara responde desde quando é pecado aceitar um convite para passear. Pilar diz que não queria comentar, mas que o vizinho sempre foi problemático. Chiara diz que com ela não, pois ele foi muito amável. E comenta que Domênica teve uma crise de ciúmes. Pilar diz que Domênica não tem nenhum interesse em Luiz Fernando. Chiara responde que Domênica odeia todos os homens e que não vai aguentar mais nenhum desaforo, pois não merece. Domênica se arrepende de ter perdido a cabeça com Chiara. Nicole dá razão a Domênica, dizendo que Chiara merece, pois é muito prepotente. Domênica admite que exagerou, mas afirma que não poderia ficar calada, e comenta que Luiz Fernando está se aproximando de Chiara para lá se sentir mal. Nicole questiona se ele seria capaz disso, e Domênica confirma, dizendo que Chiara nunca subiria em um cavalo, mas voltou bem montada com ele, abraçando-o. Nicole comenta que o pai de Luiz Fernando também era um conquistador quando jovem. Domênica ironiza, dizendo para ele querer ser galã em outro lugar, e afirma que o problema é que Chiara acha que ela está com ciúmes. Nicole sugere que talvez Chiara tenha razão. Domênica rebate, dizendo que prefere morrer a se apaixonar por ele. Nicole diz que do ódio ao amor é só um passo e aponta que Domênica gosta quando ele a enfrenta. Domênica insiste que ele é seu inimigo. Nicole diz que é uma palavra forte e que ela pode estar enganada, pois muitas brigas entre eles podem ser inúteis. Domênica lembra dos detalhes que ele teve com ela e questiona se está sendo injusta. Nicole afirma que ela mesma se amargurou com Luiz Fernando e sugere que reflita se vale a pena continuar brigando. Mercedes pergunta a Luiz Fernando por que ele está triste. Ele responde que não é nada, apenas mais uma discussão com Domênica. Mercedes diz que ela não perde uma oportunidade e comenta que pelo menos Chiara não é assim. Luiz Fernando diz que não consegue encontrar o lado bom de Domênica, apesar de, e interrompe a frase, saindo em seguida. Mercedes vai atrás e pergunta apesar de que mas. Ele desconversa, dizendo que são vizinhos e precisam buscar convivência. Mercedes sugere que ele se aproxime de Chiara para, assim, se aproximar de Domênica. Ele responde que Domênica é uma mulher incontrolável. Chiara fala com Silvia e diz que, agora com a internet, pode investigar se o amigo dono de restaurante sabe algo sobre Maxi. Ela desliga ao ver Domênica, que pergunta com quem ela falava.
Chiara responde que era com Silvia e questiona se não pode. Domênica diz que não está vigiando. Foi apenas curiosidade. Chiara comenta que espera qualquer coisa dela. Domênica pede desculpas e explica que não quer que Luiz Fernando se aproxime dela com segundas intenções. Chiara pergunta quais intenções, como tirar informações e diz que não é ingênua e que se ela se aproximou dele e da mãe foi para ajudá-la. E pergunta a Domênica se ela se incomodaria caso ela gostasse de Luiz Fernando. Domênica questiona se ela gosta dele. Chiara admite que ele é bonito e encantador. Domênica diz que não se mete na vida dela, mas aconselha que não crie ilusões com Luiz Fernando e se retira. A internet é instalada na fazenda Espelho da Lua. Pedro explica a Luiz Fernando que foi até a abandonada, apenas para avisar Domênica que quer que ela seja testemunha na sociedade deles. Luiz questiona se ela é a pessoa mais indicada. Pedro diz que sempre foi boa com ele. Luiz Fernando aceita, dizendo que isso também servirá para que ela perceba que ele não tem interesse em roubá-lo. Pedro pede que eles não briguem no dia